Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou aqui mais uma vez para levar a nossa porção bíblica de hoje. E a nossa porção bíblica de hoje, ela se encontra no Antigo Testamento. Tá, meus irmãos, nós vamos ler um versículo, apenas um versículo, no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 8. E depois eu vou dizer o próximo versículo, que os irmãos vão procurar. Primeiro vamos ler Josué, capítulo 1 e versículo 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de ler conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E os irmãos voltem na minha Bíblia, eu volto só 2 páginas, e eu encontro Deuteronômio, que é onde nós vamos ler o próximo versículo. No capítulo 29 e versículo 29 de Deuteronômio, vai nos dizer assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Então, meus irmãos, neste momento, eu sei que há pessoas que não são evangélicas, mas que têm o desejo de conhecer a Bíblia. E eu quero te dizer que você pode continuar lendo, ouvindo nossos áudios e lendo a Bíblia com nós. Por quê? Porque eu não vim pregar religião. Eu não estou pregando religião. Eu estou pregando a palavra de Deus. A nossa igreja, nós pregamos a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus e não religião. Porque nós lemos a Bíblia e em momento nenhum, em lugar nenhum da Bíblia, não diz que Jesus, ele veio e pregou religião aqui na terra. Quando Jesus andou aqui na terra, Jesus pregava a palavra de Deus e não religião. Então, por este motivo, é que cada um de vocês, independente da religião, você pode estar lendo junto com nós, tá? A nossa Bíblia é uma só. Então, é o seguinte, Deus, ele disse, medite na minha palavra de dia e de noite, para nós ler e meditar na palavra dele de dia e de noite. E no outro versículo ele disse que as coisas reveladas são para nós e as não reveladas são para Deus, né? Então, meus queridos irmãos, o que eu quero te dizer é que por mais que você leia toda a sua Bíblia, você não vai conhecer a Bíblia toda. Mas o que é que você vai conhecer? Você lendo a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você vai conhecer Deus. Por quê? Porque Deus se revela na palavra dele. Você vai conhecer Deus através da Bíblia, através da palavra de Deus. Nós conhecemos Deus. Então, eu já li a Bíblia toda. Mas nem por isso eu conheço a Bíblia toda. Então, eu já estou terminando até, meus irmãos, de ler a 2ª vez a Bíblia Sagrada, numa Bíblia de estudo. Então, e eu esperando o que eu vivia esperando? Eu vivia esperando conhecer a Bíblia toda para poder pregar a palavra de Deus. Eu achava que eu ia conhecer ela toda. E hoje eu entendo que não. Por mais que eu leia ela toda, eu não vou conhecer a Bíblia toda. E
e eu vou conhecer Deus. Deus, ele vai se revelar na Bíblia, ele vai se revelar. Você pode ler um versículo hoje e ele vai se revelar para você, vai te dar um entendimento. Amanhã você vai ler o mesmo versículo e ele vai te dar mais um entendimento. É por isso que muitas pessoas, sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, ele pensa, não vou mais ler a Bíblia não, porque eu não estou entendendo. Um dia uma pessoa interpreta de um jeito, né? As pessoas gostam de falar isso. Uma pessoa lê, interpreta de uma forma. Outro lê, interpreta de outra forma. Então, mas não é assim. É que Deus, ele se revela a cada um de nós de forma diferente. E até mesmo a mesma pessoa, você pode ler um versículo hoje, Deus te dá uma revelação, Deus te dá um entendimento. Se amanhã você ler o mesmo versículo e tiver o mesmo entendimento, é porque Deus não está se revelando ali naquele momento para você. Mas você peça, você ore antes de ler a Bíblia, peça a Deus para se revelar, que com certeza ele se revela para você. E na Bíblia diz, buscai a santidade. Mas então, nós devemos ser perfeitos para poder começar a pregar o Evangelho? Não, nós devemos buscar a santidade todos os dias, porque nós só vamos ser perfeitos quando? Nós só vamos ser perfeitos quando nós estivermos no céu, com Jesus Cristo, quando o nosso corpo tiver sido transformado no corpo glorioso, que isso vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja. Então eu aprendi duas coisas aqui, nesses dois versículos. Uma é que não podemos esperar sermos perfeitos para trabalhar na obra de Deus. E a outra coisa que eu aprendi foi que eu não preciso conhecer a Bíblia toda para começar a trabalhar na obra de Deus. Porque ele disse para mim, ler e meditar de dia e de noite. Não foi assim que ele falou? Então, se eu lesse de uma ponta a outra e já conhecesse a Bíblia, ele não ia mandar eu ler e meditar de dia e de noite, não é verdade? Ele já disse isso, meus irmãos, é porque todos os dias ele vai se revelar para nós de formas diferentes. Glória a Deus por isto. Então, mas ele não disse que quando eu conhecesse toda a Bíblia, era que eu podia servir a ele. Também ele não disse assim. Deus, ele está na Bíblia. Então, se eu leio e peço ao Espírito Santo para me dar entendimento, eu vou ter esse entendimento. Mas a palavra de Deus, ela vai se renovar a cada dia. Deus, ele vai se revelar a cada dia de forma diferente. Então ele fala, e ele vai falar também com cada um de nós de acordo com o que nós estamos passando naquele momento. Você peça, quando você for ler a Bíblia, você pode pedir a Deus para se revelar para você. Porque Deus, ele é, a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nós. E isso não quer dizer que hoje ele diz uma coisa e amanhã diz outra, não. Mas que me dá mais um entendimento a cada dia. E assim eu vou somando os entendimentos que Deus vai me dando. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Logo, nós só podemos conhecer Deus buscando em Espírito. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue discernir, ou seja, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque ele parece loucuras. Nós só entendemos quando buscamos espiritualmente. Não é com esse conhecimento humano que nós temos, mas sim o conhecimento que o Espírito Santo vai te dar. Um exemplo, João 3, quando Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Jesus disse
Aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Aí Nicodemos disse, nascer de novo, mas como depois de velho pode o homem nascer de novo? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ali naquele momento, Nicodemos, ele estava entendendo com o conhecimento humano que ele tinha, e não espiritualmente. Depois os irmãos, quem não conhece ainda, porque tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, que estão me ouvindo e que não conhecem, isso está em João, capítulo 3. Pode leia todo o versículo para o irmão entender. Mas só entendemos as coisas de Deus espiritualmente. Amém? Então era essa mensagem que eu queria trazer hoje para os irmãos. E que Deus ele continue nos abençoando, que Deus continue se revelando a cada um de nós e nos protegendo a cada dia, eu peço em nome de Jesus. Amém.